Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 7º episódio aqui do podcast Importunos, na nossa primeira temporada desse projeto que, graças a você, nosso ouvinte, está sendo bem recebido por quem ouve, por quem comenta, por quem compartilha, por quem nos acompanha. Eu me chamo Luiz Lompreta e, sem delongas, já gostaria de pedir perdão, pois na semana passada a gente não gravou o episódio por problemas excepcionais que felizmente foram resolvidos e que nos possibilitou gravar hoje. Hoje a gente vai conversar um pouco com o Pedro Duarte, que é um jovem militante político, advogado, enfim, eu vou pedir para que o Pedro se apresente a vocês, como a gente sempre pede. E já agradeço por você ter aceitado, Pedro. E só avisando tanto ao Pedro quanto como aos nossos ouvintes, o Iago, o nosso amigo que também participa aqui da bancada do Importunos, não vai poder participar hoje. Ele nos avisou aí que teve problemas de saúde, nada muito grave, mas o suficiente para não permitir que ele nos acompanhasse nesse bate-papo de hoje, que tem tudo para ser um sucesso. Dito isso, gostaria de iniciar aqui. Como eu já falei, eu vou pedir para que o Pedro se apresente a você, ouvinte, para que você possa conhecer melhor ele, o que ele faz, o trabalho. E eu já lanço uma primeira pergunta, um primeiro questionamento para darmos início também ao nosso bate-papo. Pedro, é você que desde cedo tem uma opinião política bem formulada, sempre participou de movimentos estudantis, mais ligados aí ao liberalismo. Queria te fazer uma pergunta. Qual é a sua visão a respeito da juventude na política? Você que vivenciou isso na pele. Até que ponto você acha que a juventude é sinônimo de renovação? Ou se isso não necessariamente se confirma? Por favor aí. Opa, primeiro eu gostaria de agradecer demais pelo convite ao Luiz pela pergunta, ao João, que estamos sempre conversando, ao Iago, que não pôde se fazer presente aqui hoje, mas que também é um amigo de muitos anos. Vou começar me apresentando, né? Meu nome é Pedro Duarte, eu tenho 29 anos, sou advogado formado pela PUC Rio, estou concluindo agora minha pós em gestão pública no INSPER em São Paulo, e nos últimos 4 anos eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do Poder Legislativo. 2 anos trabalhando com um deputado federal e nos últimos 2 anos com um deputado estadual do Partido Novo dentro da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Minha trajetória dentro da política, ela começa e desponta quando eu fui presidente do Diretório Central de Estudantes da PUC Rio. Fui lá eleito e reeleito. Isso se encaixa bastante com a sua pergunta. Eu vou deixar essa parte de movimento estudantil um pouco mais para frente, eu vou focar na participação do jovem, um pouco mais disso de movimento de renovação. Eu sempre falo que, por óbvio, o jovem é muito bem-vindo e deve participar da política. Mas eu não gosto que a gente coloque um valor intrínseco no jovem enquanto candidato, porque naturalmente a população brasileira ela está muito cansada da velha política, ela está muito cansada das velhas ideias, dessa roubalheira toda, de tudo de ruim que a gente vê por aí. Só que acaba que ela assimila novas ideias com ser jovem, como se o jovem tivesse necessariamente novas ideias e fosse necessariamente uma boa renovação. Renan Calheiros um dia já foi jovem e já fez campanha com a pauta jovem. Sérgio Cabral fez campanha para prefeito quando ainda era jovem, usando da mesma retórica, de precisamos colocar pessoas jovens lá, precisamos colocar pessoas diferentes, renovação, e deu no que deu. Então, por óbvio, inclusive sou um jovem, participo enquanto jovem, sou ativo já há muitos anos, e eu acho muito importante, eu só deixo isso muito claro para que as pessoas não façam uma correlação do tipo, é jovem, logo tem novas ideias e é renovação. Infelizmente, essa relação não é necessária
nem acontece sempre. É muito mais importante que a gente averigue, que a gente preste atenção se a pessoa defende novas ideias. Então, esse combate aos privilégios, ao fundo partidário, fundo eleitoral, os excessos do nosso poder executivo, do judiciário, do legislativo, a inércia, defesa de ideias mais novas, mais modernas para o nosso Estado, da reforma administrativa, da reforma tributária, de ter qualificação, de você exigir que as pessoas que queiram se envolver na política tenham a devida qualificação para isso e não só a boa vontade, porque, muito sinceramente, boa vontade resolve pouquíssimos problemas. A gente precisa ter muita boa vontade, muita garra, muita coragem, mas tem que ter junto uma boa qualificação. Então, eu acho muito importante, para deixar claro mais uma vez, que o jovem participe, que ele tenha espaço, que ele seja incentivado. Mas o que nós temos que cobrar dele é que, além de boa vontade, ele tenha qualificação e tenha ideias que, de fato, sejam novas. Bom dia ao Pedro. Agradecer também pelo estar aqui com a gente. Para quem ainda não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou o João Sanglar. Agradecer também ao Luiz, que está aqui presente com a gente. Infelizmente, hoje o Iago não veio. Mas sobre essa fala anterior do Pedro, né, eu concordo perfeitamente. A gente vê que... Eu até brinco com o Luiz, né? Talvez tenha surgido uma nova maneira de fazer a velha política, né? E você vê isso com, talvez, se eu pudesse falar, os herdeiros da velha política, né? Tem aí o filho do Sérgio Cabral, a filha do Eduardo Cunha, e entre até figuras novas, mas que desempenham esse velho papel, né? E aí a minha primeira pergunta, eu acho que também tem total relação com isso, que no Brasil se tem uma discussão que ela vem sendo sempre levantada, e ainda mais em momentos de turbulência política, diz respeito ao número de partidos. E de algum lado a gente vê que uns dizem que a gente tem muitos partidos, outros dizem que a gente tem poucos, dado que não existem, né, partidos estaduais e municipais. E depois da reforma administrativa e tributária, também bem citada pelo Pedro, né, talvez a política seja a mais levantada. E aí, Pedro, eu queria saber de você, na sua visão, quais são os maiores problemas do nosso sistema político atual e como você entende que isso reflete tanto em âmbito municipal, estadual e federal. Perfeito, João. Agradeço a pergunta. Ela é muito importante, de fato. Muita gente, inclusive, diz que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Enfim, nós temos diversas correntes ideológicas que são representadas por mais de um partido, que estão em mais de um partido, e temos partidos que não possuem corrente ideológica alguma. Agora, eu não me incomodo de termos uma quantidade infinita de partidos políticos se tivermos mecanismos de entrada nesse sistema político, que eu vou discorrer um pouco mais sobre o que é a cláusula de barreira e tudo mais, e esses partidos não consumirem dinheiro público. Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje, que incentiva a criação de partidos, porque você tem direito a lançar uma nominata de vereadores, e aí isso vira jogatina, sobretudo nos municípios do interior. Você tem direito a fundo eleitoral, direito a fundo partidário, acesso a tempo de TV. Então é muito interessante você criar o seu partidozinho e o seu dono daquele feudo. Você vive desse feudo durante anos e anos, que é a realidade de alguns coronéis que mandam, são presidentes do mesmo partido há muito tempo, como era o próprio caso do partido do PSL, que foi o partido pelo qual o presidente concorreu às eleições, que é o partido que o Bivar domina há 30 anos e vive dele há 30 anos. Então isso é inadmissível. Agora, se nós fizermos o que eu falei, de tirarmos todos esses privilégios e criarmos cláusulas de barreira, eu não vejo o menor problema em existirem 200 partidos. Porque é livre associação. Juntamos eu, o João e o Luiz aqui, a gente forma um partido. O que isso significa? A gente vai ter direito de lançar meia dúzia de candidatos. Agora, a gente não vai ter um centavo de dinheiro público, não vai ter tempo de TV. É difícil. A gente tem o direito de fazer a nossa associação e disputar o jogo. A cláusula de barreira que funciona em vários países. Você governar com um Congresso Nacional que tem 28 partidos políticos representados ali dentro, que tem
27 bancadas, 27 líderes, mais 27 vice-líderes, 12 frentes parlamentares reunidas, 13 bancadas. Assim, uma miríade de blocos e formações que você não tem como lidar com elas. Porque é muita gente para você conversar, é muita gente que tem espaço para falar, é ingovernável. Então, porque a Alemanha e vários outros países têm uma cláusula de barreira, que é, se o seu partido tiver 5% dos votos, ele entra no Congresso Nacional. Se o seu não tiver 5% dos votos, ele não entra. Que aí você faz com que só partidos maiores, nem tão grandes, né? 5% da representação, não é lá tanta coisa. E isso na Alemanha, a gente pode discutir. O Brasil acabou de implementar uma menor, de 1%, salvo engano, que cresce até 3%, mas eu acho que deveria ser mais, deveria ser realmente 5%. Os menores têm a oportunidade de disputar, não conseguiram bater o voto suficiente, ficam de fora, disputam na próxima. Como entram menos, você acaba tendo um jogo que você tem ali 7, 8 partidos. E aí as grandes ideologias estão representadas ali em 8 partidos. Você consegue ter o social-democrata, o liberal, a centro-direita, o conservador, a esquerda, a extrema-esquerda. Eu listei isso tudo aqui e eu não listei nem os 5, 6. Tem espaço aí para 8. Vamos botar um de centro. E são os grandes representados. E aí é muito mais fácil você governar tendo uma quantidade reduzida de partidos e bancadas com as quais dialogar e ter que formar base de governo. Então esse é um ponto essencial sobre a quantidade de partidos. O outro, sobre a reforma, eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, eu defendo muito abertamente o voto distrital misto. Porque o nosso modelo atual de coligação de eleição proporcional, eu acho ele caótico, porque você tem muito partido que disputam por regiões muito grandes. Né? Se você ser candidato a deputado estadual no estado de São Paulo, que é do tamanho de um país, né? São Paulo é basicamente do tamanho da França, você imagina você fazer a campanha na França toda para conseguir ser um deputado estadual. A campanha fica muito cara. E essa é a realidade das campanhas para deputado de São Paulo. Não vou nem falar de campanhas astronômicas, que aí tem o filho do Cabral em 2014 gastou por volta de 32 milhões para ser eleito deputado federal. Hoje em dia, esse valor nem é possível mais, segundo a legislação, né? Mas aí tem caixa 12 e tudo mais. Mas em São Paulo você gasta pelo menos ali 4, 5 milhões para ser eleito deputado federal. Isso inviabiliza a participação das pessoas. Quem tem 4 milhões ou quem consegue arrecadar 4 milhões para fazer uma campanha. Aí pensam, mas os candidatos da renovação, muito jovens, com muito discurso, muitas ideias, conseguem fazer campanhas mais baratas. Sim, ok. Mas o Vinícius Poit, do Partido Novo, gastou 1 milhão, mais de 1 milhão. E olha que ele fez uma campanha extremamente barata para São Paulo. Então é muito importante que você reduza esses espaços, que são os distritos, e fica muito mais fácil da pessoa fazer campanha. Então você é do distrito de São Bernardo do Campo, você é do distrito de Ribeirão Preto, e aí você faz campanha para representar aquela região. Isso barateia as campanhas, porque diminui o espaço, e, por outro lado, também aumenta a identificação do eleitor, porque ele sabe quem é o representante dele de São Bernardo do Campo. Vou trazer para a realidade do Rio de Janeiro, a grande Nova Friburgo, ou Nova Friburgo, e aí você tem que fazer o cálculo, né, de quantidade de eleitores, Nova Friburgo vai eleger o seu deputado federal, pela quantidade de eleitores que tem na região. E aí fica muito mais fácil da pessoa fazer campanha só em Nova Friburgo, ou só na grande Nova Friburgo, né, envolvendo aí, sei lá, 2 Barras, Cantagalo, junto a alguns municípios. E depois de eleito, ainda que você não tenha votado nele, é o cara que defende e representa a região de Nova Friburgo. Então você cria uma identificação, uma aproximação muito maior com esse representante. Então eu acho muito importante esses 2 pontos. Né? Reformarmos os partidos, no sentido do que eu disse, de cortarmos esses privilégios, esse dinheiro que é gasto com eles, de forma obrigatória, eu acho isso absurdo, e criarmos cláusulas de barreira. E é essa cláusula de barreira junto com um voto distrital misto. O que eu acabei de pontuar, desculpa, essa repartição por distrito, é o voto distrital, né, por completo. Por que o misto? Porque, de fato, existe um argumento que faz muito sentido, que é muito verdade, de que o voto distrital ele prejudica o voto ideológico. Porque, às vezes, a pessoa ela não é identificada
com a cidade em si. Ele tem um pouco de voto em Nova Friburgo, mas não tem muitos votos em Nova Friburgo, mas é um dos maiores liberais do Brasil. Tem muito voto em todo o estado do Rio para defender as ideias do liberalismo. E aí, quando você faz o voto distrital, esse cara sempre perde, porque ele nunca vai ser o mais votado em certa região. Então, o voto distrital misto, ele tem uma parte que é distrital e tem uma parte que vale para o estado todo, né, para o estado do Rio inteiro, que é eleito de forma mais ideológica, pelo voto. Então, você consegue equilibrar isso. Você tem distritos que elegem por identificação e aproximação, mas você também tem pessoas que são eleitas por pautas mais ideológicas que abrangem um território maior. Então, fica aí minha defesa do voto distrital misto, que é aplicado na Alemanha também. Perfeito. Pedro, eu queria só fazer uma pergunta pequena antes da minha próxima pergunta, que tem muito a ver com esse tema de reforma política e sistema partidário como um todo. Um tema muito defendido e debatido no meio liberal são as candidaturas independentes. E é claro que elas não podem ser vistas como algo que resolverá todos os nossos problemas, até porque você fez uma excelente explanação dizendo toda a problemática do nosso sistema eleitoral atual e quais seriam as melhorias possíveis. E eu queria saber sua opinião sobre, especificamente, as candidaturas independentes. Você acha que elas seriam viáveis? Você acredita que somente depois de fazer essa remodelação do nosso sistema como um todo seria possível encaixar ali possíveis candidatos independentes? Como que seria isso na sua visão? Perfeito, Luiz. A pergunta é ótima. Eu sou, de antemão aqui, para deixar claro, completamente a favor das candidaturas independentes. Mas temos que entender que sistema político é um quebra-cabeça. As peças têm que encaixar. Então, existem momentos em que é possível que tenhamos uma candidatura independente e outros que não. Eu vou explicar. Se nós temos um modelo de coligação de eleição por voto proporcional, como é o nosso atual, para vereador, por exemplo, é basicamente inviável você ter a realidade das candidaturas independentes. Pelo seguinte, as pessoas no nosso modelo, as pessoas não concorrem, na verdade. Quem concorre são os partidos, e os partidos têm vários candidatos. Por que eu estou dizendo isso? Digamos que Nova Friburgo tenha, eu vou arredondar, eu sei que são menos eleitores, mas bem menos eleitores do que isso, eu vou falar a população inteira, mas digamos que Nova Friburgo tivesse 200 mil eleitores. Eu acho que, na verdade, até aproximadamente isso, né? Mas vamos lá. 200 mil eleitores. E fossem 20 vagas de vereadores. Também sei que, salvo engano, são menos, mas digamos que fosse 200 mil, 20. Ou seja, 200 mil eleitores dividido por 20 dá 10 mil eleitores para cada vaga. Então, quando concorre o Democratas, as pessoas concorrem pelo Democratas, você vai somar os votos de todo mundo que concorreu pelo Democratas. Esses votos somados, se chegarem a 10 mil, aquele Partido Democratas tem uma vaga. Porque cada vaga, lembra, custava 10 mil. Porque eram 200 mil votos, dividido por 20 vagas, cada vaga custa 10 mil votos. Se o Democratas somado teve 10 mil votos, ele tem uma vaga. A partir do momento que ele tem uma vaga, o mais votado do Democratas leva essa vaga. E assim funciona, né? Se você tem 30 mil votos, você tem 3 vagas, e aí os 3 mais votados levam essa vaga. Então você vê que o modelo não são as pessoas concorrendo, os partidos concorrem, eles adquirem as vagas e distribuem para dentro. Se alguém nesse modelo concorre sozinho, vai ter que fazer sozinho 10 mil votos para ter direito a uma vaga. E a gente sabe que para a realidade de Friburgo isso é muito difícil. Assim como é para o Rio de Janeiro. Qualquer pessoa bater sozinho o coeficiente eleitoral é muito difícil. No Rio de Janeiro, o coeficiente eleitoral é por volta de 60 mil votos. Só 3 vereadores em 2016 fizeram essa marca. Então, ponto 1, isso é muito difícil. Ponto 2, se ele não faz 60, para a realidade do Rio, né? Ou Nova Friburgo, 10 aí. Se ele faz 2 mil votos, não entrou, não pegou a vaga. Para onde vão os 2 mil votos dele? Porque no caso do candidato Democratas que faz 2 mil votos e não entra, ele ajudou o Democratas a somar com outros e fazer aquela vaga. Mas e o candidato dependente que faz 2 mil votos e para onde vão os votos dele? Aí você poderia criar a chapa dos candidatos independentes. Todos os candidatos independentes se somam e disputam vagas
e aí dos candidatos independentes, o que tiver mais voto entra. Só que isso é caótico, porque você vai ter, digamos, um comunista concorrendo como independente e um libertário concorrendo como independente. E aí os dois estão na mesma chapa, porque é a chapa dos candidatos independentes. Então você vota no libertário e elege comunista, ou você vota no comunista e elege o libertário. Então não faz sentido nenhum. Então a candidatura independente, na realidade do voto proporcional, ele é muito difícil de se equacionar. Agora, onde entra muito bem a candidatura independente? Para cargo do executivo. Então, se eu quiser concorrer a prefeito de Nova Friburgo, o que me impede? Se eu tiver 10% dos votos, os 10% dos votos são meus, não são do partido, não junta com ninguém, não soma com ninguém. Então, para cargo do executivo, sou 100% a favor de você poder fazer candidatura independente. Eu acho que alguns modelos de entrada são muito importantes, como ter apoio de alguma associação representativa da sociedade, como uma OAB, associação de comerciantes, associação industrial, ou você colher um abaixo-assinado com pelo menos 2.000 assinaturas, porque senão as pessoas se inscrevem a doido, e aí você vai ter 100 candidatos a prefeito em Nova Friburgo. E aí você fez um caos no jogo, vão ter candidatos fazendo 0,5%, 0,2%, 0,3%, 0,1%, bagunçando por completo o jogo. A urna não vai ter nem espaço para isso. É uma miríade de panfletos. Então é importante que você crie algum mecanismo para fazer com que você reduza a quantidade de pessoas que entrem, mas que seja possível que todos entrem. Eu acho que o modelo do baixo-assinado é um modelo que funciona em vários países e tudo mais. Isso no modelo atual. Agora, se a gente vai para o distrital que eu falei, no distrito de Nova Friburgo, ganha quem tem mais votos. Então, não precisa também ter o cálculo de partido. Pode ser candidato independente a deputado da região de Nova Friburgo. Porque se entra o que tem mais votos, independentemente de soma da coligação, e aí eu sou a favor de concorrer, que é o modelo que tem lá fora. Nos Estados Unidos, onde você tem voto distrital, você pode concorrer pelo Partido Republicano, pelo Partido Democrata, pelos outros partidos menores, que as pessoas nem sabem que existem, né? Mas lá, por exemplo, você tem o Partido Verde, você tem o Partido Libertário, ou você pode concorrer como independente. E aí, se você tiver mais votos no seu distrito, você é o representante daquela região. Então, no nosso modelo, são essas ponderações que eu coloquei. No outro modelo, que é o voto distrital, ele encaixa mais fácil. Mas eu sou a favor da gente conseguir encaixar onde der. Sou a favor, tem que fazer, porque isso diminui a bolha que é o nosso sistema político. Mas realmente não tem como a gente criar jabuticabas onde elas não se encaixam. Opa, perfeita a resposta do Pedro. Essa questão do voto distrital misto, que você citou anteriormente, foi até assim um tema de um debate com um amigo meu também. E eu levantei justamente esse ponto para a defesa desse sistema e levantei o caso do Reino Unido, né? Que você teve partido com votos bem distribuídos, mas, porém, regionalmente falando, baixa expressividade, e isso causou também uma baixa representatividade no Congresso lá, né? Mas, enfim, ainda no tocante essa questão da dinâmica da política, ela vem se alterando com o passar dos anos, né? E fazendo assim um recorte de 2013 para cá, que foi lá quando ocorreram as ditas jornadas de junho, cada eleição que se segue, a presença das redes sociais ela vem se mostrando mais importante, né? E a televisão, em contrapartida, com menor poder, né? O que ficou nítido na eleição de 2018, já que você teve aí o Alckmin com várias coligações e um tempo de televisão de 5 minutos no primeiro turno, e alcançado menos de 3% dos votos, enquanto que o Bolsonaro, que teve 8 segundos, chegou a mais de 40%. E aí, Pedro, eu queria saber de você, de que maneira você acredita que a internet ela vai influenciar nessas eleições municipais, e também como que você pretende utilizar a seu favor, né? Já que você é pré-candidato a vereador no Rio. O João, perfeito. Inclusive, na minha apresentação inicial eu não coloquei isso, mas eu fui aprovado no processo seletivo do Novo para ser candidato a vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Da sua pergunta, eu acho que as redes sociais, agora já é até um grande consenso, né? É evidente, ela é muito importante, né, para as eleições, cada vez mais. Acredito que seja, inclusive, a ferramenta mais importante de uma eleição,
De modo geral, né? Claro que, por exemplo, na realidade de municípios do interior, sobretudo os mais distantes e também os menores, acaba que o voto olho no olho, né? A visita casa a casa, aquela coisa bem do contato direto, ainda é mais importante que a internet. Mas quando a gente traz para a realidade dos municípios já de médio porte maiores, a internet se torna essencial pela facilidade que ela te dá de alcançar um número muito maior de pessoas. Eu acredito que esse ano a gente vai ter isso ainda potencializado pela própria situação do coronavírus. Acredito eu que aglomerações ainda estarão muito restritas até o final do ano. Então, aqueles lançamentos de campanha grande, carreatas, aglomerações, eventos para 300 pessoas, 400 pessoas, isso vai basicamente, creio eu, ser muito, mas muito limitado. Então, realmente vai te restar muito aquela campanha clássica de rua, né, de panfleto 1 a 1, abordando as pessoas, entrando no comércio, falando com alguém, dando uma distribuída. Isso me parece que vai ser mais possível. E a internet. Porque mesmo aquelas reuniões caseiras que são muito importantes, de você, um apoiador seu reúne 20 pessoas em casa e você vai lá falar, se apresentar, mesmo isso vai ser difícil. Eu acho que as pessoas vão refletir 2 vezes antes de ir na casa de alguém, se reunir com outras 20 pessoas, sobretudo para falar de política, porque apesar de ser um dos temas, talvez o tema mais importante da nossa sociedade, porque ela define os rumos de tudo, né, da economia, da questão social, da nossa educação, da nossa saúde, de tudo. Infelizmente, as pessoas estão muito traumatizadas e eu compreendo que elas estejam. Elas foram muito magoadas e decepcionadas ao longo das últimas décadas da nossa política. Então, elas não vão querer arriscar a sua saúde, a saúde da sua família, para ouvir um candidato falar. Essa é uma realidade. Então, nós vamos ter isso que eu comentei, né? Essa campanha de rua, abordagem 1 a 1, e a internet, porque é onde você não tem um contato social. Então, ela vai ser potencializada na questão do corona. E nós temos hoje uma miríade, né? uma dezena aí de redes sociais, cada uma com uma pegada muito específica. Você tem o Facebook, onde você vinga mais os textos, né? As pessoas hoje no Facebook gostam de escrever mais lá, o que repercute melhor no Facebook são textos maiores. No Instagram é muito visual, as pessoas gostam de ver foto, o texto tem que ter, mas ele é menor. As pessoas veem muito a foto é muito importante. O story, para você gerar um engajamento, uma proximidade, a pessoa vê o seu dia a dia, ele é essencial. Aí o Twitter é ser ágil e fazer comentários, umas sacadas mais inteligentes, interagindo no post dos outros, é uma dinâmica muito, muito única. Inclusive um post no Facebook, né, ele rende horas. Um tweet rende 15 minutos e toca pro próximo. Aí você vai ter a realidade dos podcasts, que é inclusive o que estamos fazendo aqui agora, que são as pessoas que gostam de ouvir conteúdo. Acaba que são menos pessoas que ouvem, mas também é uma pessoa que gosta muito, porque alguém que ouve 1 hora, né, de um podcast de política gosta muito e acaba sendo um grande apoiador, porque é uma pessoa com mais conteúdo, que gosta de se envolver, que gosta de se dedicar. Aí nós vamos ter o LinkedIn, que tem uma pegada mais profissional, mas que também te permite atingir pessoas que normalmente você não atingiria. Tem gente já usando TikTok. Então, assim, quanto mais pessoas, maior for sua equipe e maior for sua capacidade, né, de se adaptar a cada uma dessas redes sociais, adaptando a linguagem, o conteúdo, a forma, a mensagem, melhor vai ser para você. Porque você vai atingir diferentes públicos. Eu nem citei, por exemplo, aqui o YouTube, de quem ama vídeo. Tem gente que passa o dia pulando de vídeo em vídeo no YouTube. Então, eu acho que a rede social vai ser muito importante, mas a gente tem que saber que rede social hoje virou uma dezena de plataformas, cada uma com suas características muito próprias e muito únicas. E quem dominar melhor todas, né, tiver aí um overall, digamos assim, né? Porque não adianta você ser 10 no Facebook e 0 no Instagram, 10 no Twitter e 2 no Facebook, na minha visão, né, claro. É muito importante que você esteja presente em todas elas de forma organizada, porque aí no acumulado você se destaca. Muito bom o seu comentário. E aproveitando que o João deu o gancho das eleições desse ano, queria saber sua opinião a respeito de como a gente vai
se comportar nessas eleições e até especificamente a data das eleições, né? A gente tem visto que o consenso, basicamente, no STF, até o Barroso sempre está falando a mesma coisa, que ele é a favor da prorrogação das eleições, né, do adiamento das eleições, mas sem estender mandatos dos atuais vereadores e prefeitos. O que eu acho que é o mínimo, né, a ser feito. Ninguém aguenta. Aqui em Friburgo, então, se falar que vai estender um mandato do prefeito, vai ter uma explosão civil aqui, vai ser loucura. Mas eu queria saber, e aproveitando esse gancho também, outro debate que eu estava tendo com outros amigos há uns dias atrás, é sobre a unificação das eleições, né? Que é algo que a chance é baixa, mas tem chance de acontecer, né? É uma hipótese que tem sido levantada. Você tende a ser a favor de uma unificação nas eleições, visando aí uma economia maior, um gasto com questões eleitorais, com a justiça eleitoral? E eu queria saber a sua opinião aí sobre esses dois pontos que eu citei. Perfeito. Luiz, agradeço a pergunta. Vamos por partes. Deixa eu só posicionar aqui. Eu estava, inclusive, antes aqui da nossa conversa, estava assistindo o Rodrigo Maia falar. Eu não lembro agora se era na Globo News ou na CNN, agora pela manhã mesmo. E ele estava dizendo que é inadmissível, que já está fora de cogitação, a questão de prorrogar os mandatos, de estender os mandatos. Então, isso já me parece, o Barroso, como você bem pontuou, já tinha descartado basicamente por completo essa hipótese, mas no fim cabe ao Legislativo e agora o presidente da Câmara já concorda, já deu declaração alinhada com isso, no sentido de que não pode ter extensão de mandato. E eu acho isso muito importante, porque é um dos pilares da nossa democracia, está inclusive na nossa Constituição, a periodicidade das eleições. O mandato está previsto exatamente o dia que ele termina. E é temerário nós darmos brecha para mudar e estender mandatos de tantos prefeitos, né? São 5 mil prefeitos no Brasil e mais dezenas de milhares de vereadores, assim, numa canetada vinda do Congresso Nacional. Então, acho muito importante, eu concordo 100% com os mandatos não ultrapassarem a data sua de fim. Sobre adiar, que seria o adiar em 1 ou 2 meses, né, em vez das eleições começarem em agosto, terminarem em outubro, elas começariam um pouco depois e terminariam em novembro, com o segundo turno para o início de dezembro. Eu acho que aí realmente, até alinhado com o que o Rodrigo Maia falou, é uma análise muito mais técnica do que política. Então, realmente, é sentar com os secretários de saúde, com os principais médicos e diretores de hospitais que estão atuando hoje na ponta e questionar o quão viável é mantermos as eleições nas datas atuais e o quanto nos ajudaria na prevenção ou na diminuição, nessa questão de achatar a curva, de mantê-la achatada, no Brasil, nós adiarmos as eleições. E aí, colhe-se a opinião desses médicos, secretários e diretores de hospitais e percebe-se qual é a necessidade, o quanto tem que ser adiado, se é de 1 mês, 1 mês e meio, 15 dias, não adia, porque se nós, por exemplo, estamos reabrindo agora, a maior parte do Brasil está reabrindo agora no meio de junho. Passam-se 15 dias, 20 dias e nós abrimos mais ainda e não vemos sinal, digamos, de uma segunda onda. Então, muito provavelmente não teria por que adiarmos as eleições. Talvez o TSE apenas faça aquilo que eu comentei, proíba aglomerações, carreatas, eventos com uma quantidade maior de pessoas. É menos traumático para a nossa democracia, porque não vai precisar aprovar uma PEC, porque qualquer alteração na data, por um dia que seja, precisa ser aprovada uma PEC na Câmara e no Senado, né? Congresso Nacional por completo. Mas é isso, assim, nesse sentido, mudar 1 mês, 1 mês e meio, eu não sou a favor nem contra, porque, assim, como pessoa até que será candidato, não muda muito a realidade, né? A gente continua tomando posse, caso seja eleito, na mesma época, o mandato vai ser do mesmo tamanho. Então, realmente, acho que é ouvir as opiniões médicas aí, de quem está na ponta, e tomar a decisão mais consciente possível. Sobre
A unificação das datas, eu acho que esse debate é enorme. Eu entendo o custo, o lado do custo, o custo eleitoral é muito grande, mas sobretudo porque nós temos órgãos como o TSE, que custam mais de 1 bilhão, custam assim, dezenas de milhões, até centenas de milhões de reais, e entregam muito pouco resultado. Então, você vê essas demoras que são sempre para julgar a chapa dos presidentes, não é possível. O TSE é enorme, demora 1, 2 anos para julgar questões relacionadas a uma chapa presidencial. É inaceitável isso. Então, o custo eleitoral é muito importante, nós temos que refletir sobre ele. Agora, para um Brasil, um país continental, como é o caso nosso, uma federação, uma população que, infelizmente, é pouco instruída, o quão plausível é nós esperarmos que a nossa população vá votar bem para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, talvez senador 2, porque tem eleição que nós temos de eleição para 2 senadores, e presidente. Nesse caso que eu listei aqui, são 8 votos. 8 votos, numa mesma eleição. Eu acho particularmente muito caótico. Eu acho que você muda o Brasil inteiro de uma vez só. E sinceramente, eu não tenho uma opinião formada, fechada ainda. Eu gosto desse debate, eu acho que a gente tem que entrar nesse debate, mas a gente também tem que levar para esse lado. Ou seja, de um lado a gente tem lá a redução dos custos, não para com essa coisa de deputado para de trabalhar porque vai apoiar o prefeito numa região, então acaba que as eleições de prefeito impedem o bom funcionamento do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa, porque de 2 em 2 anos a gente tem um ciclo eleitoral, a gente parece que a gente está sempre em eleição. Esses pontos são importantes, mas por outro lado nós também temos uma população que vai precisar votar em 8 candidatos. Basicamente o Brasil vai parar, porque é vereador, prefeito, governador, deputados, todo mundo em eleição, e você vai acabar mudando o Brasil todo de uma vez. Então, por exemplo, uma onda que a gente teve, como foi 2018, de tira todo mundo, e a gente viu que isso não necessariamente trouxe bons resultados. Boa parte dos parlamentares, e eu vejo isso pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, boa parte dos deputados que entraram como renovação são muito ruins. São muito ruins. Não só do ponto de vista de qualidade, de legisla bem, vota bem, digo do nível da velha política também, de manter as práticas antigas. Então também acho que tem um lado preocupante de nós deixarmos a onda nos tomar e mudar o Brasil todo numa eleição só. Mas é isso, assim, resumindo, eu acabei falando um pouco do ponto a favor e contra, porque nesse ponto eu não tenho opinião formada, eu vejo que tem muitos prós e muitos contras, e eu gostaria que isso fosse mais debatido no Brasil, inclusive. Perfeito. E, Pedro, agora vamos levar um pouco para o outro lado, né? Falar um pouco sobre os movimentos liberais. E, assim, o que eu vejo sempre, por exemplo, o Kim dizer é que a Dilma, ela talvez tenha sido a grande propulsora do movimento liberal no Brasil. Isso também, principalmente, né, por conta do fracasso no tripé macroeconômico adotado pelo Manteiga. E você, né, já tem, assim, uma presença, uma trajetória, uma história, dado que você participou do SFL, hoje você é associado do Livres, e agora também, além disso, você é pré-candidato pelo Novo. E aí eu queria saber de você, se você acredita que ali que eu digo, né, com a queda da Dilma, a derrocada do lulopetismo, tenha sido a grande janela de oportunidade que se abriu para a divulgação das ideias liberais, e também qual que você entende que é a contribuição de cada instituição liberal e onde eles se diferenciam, né? E aqui eu posso jogar o Instituto Liberal, o MBL, o Livres, o SFL, o Novo, o Mises, que também você teve o prazer de estar lá no Mises Summer School, né? Então eu queria ouvir de você um pouco a respeito sobre isso. Perfeito. Eu acho que houve sim essa grande janela, mas acho que a grande janela não foi nem a derrocada em si da Dilma, porque ali já é um momento de transição em que os liberais passam a ter mais espaço e passam a entrar no debate público, e aí, naturalmente, quem tem espaço no debate público também toma uma pedrada. Então, acho que o grande momento, na verdade, de crescimento do liberalismo foi o auge da Dilma, porque o momento em que a Dilma está mais forte
é um momento em que nós estamos mais distantes do liberalismo, não digo na história brasileira, porque a gente vai ter que entrar ponto a ponto, mas certamente da redemocratização de 88 para cá, o auge da Dilma é o momento que nós estamos mais distantes do liberalismo. É o Guido Mantega rompendo por completo o nosso tripé econômico, a inflação lá em cima, os juros crescentes, balança comercial começando a mostrar sinais de fraqueza, retração do PIB começando, muita intervenção na economia, então o setor elétrico acumulando lá um déficit gigantesco, porque a Dilma quis, na canetada, segurar as contas de luz. Aquela derrocada ali do Ike Batista, né, daqueles projetos megalomaníacos que tinham apoio do Estado. Então, o momento que os liberais mais aparecem é exatamente quando o Estado intervencionista está mais forte e mostra suas fraquezas e seus erros. Aquele BNDES descontrolado que distribuía dinheiro para obras megalomaníacas que não davam em nada, obras em outros países que depois davam calote na gente. O PAC 2, né? Não teve nem a conclusão do PAC 1, e aí já teve o PAC 2, um pacote enorme de obras que majoritariamente não foram concluídas e transformaram o Brasil de um canteiro de obras em um canteiro de esqueletos de obras que não foram concluídas. Passadina, Abreu e Lima, aqui mesmo no Rio de Janeiro, com um complexo enorme no setor de óleo e gás, que também não foi concluído, um desperdício na casa de bilhões de reais. Então, eu acho que esse momento em que a Dilma está no seu auge e todas as suas políticas, né, em quase todos os campos as coisas começam a dar errado, é o momento que os liberais têm mais espaço. Porque é um momento que nós podíamos pontuar, e fizemos isso, os movimentos liberais fizeram isso, de mostrar, Dilma, sua política macroeconômica é errada, a forma como você lida com a inflação é errada, a forma como você lida com juros é errada, o uso que você faz do BNDES é errado, esse pacote de obras seu é delirante, não é papel do Estado assumir tudo isso. Então é um momento que os liberais conseguem fazer mais críticas e as críticas teóricas encontram respaldo na realidade. Porque você diz que certas medidas causam inflação e inflação prejudica a população. Ela toma as medidas, a inflação aparece e a população sente esse prejuízo na pele. Então, nesse momento, a população se identifica. Então, porque se você faz uma crítica teórica e a crítica teórica acontece na prática, a pessoa se identifica com você. Então, eu acho que esse momento, esses anos Dilma, foram os momentos em que o liberalismo mais cresceu, porque suas críticas teóricas aconteceram na prática. Quando ela cai e entra o Temer, né, com aquela ponte para o futuro, e aí um Henrique Meirelles tendo o espaço, José Márcio Camargo e vários outros liberais dentro do governo, e as reformas começam a ser debatidas, nós temos um momento de brilho, porque nossas medidas começam a ser executadas e começam a trazer algum resultado, como teto dos gastos, regra de ouro, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma da terceirização. Todas essas são reformas importantes que os liberais defenderam. Mas, naturalmente, quando o tempo vai passando, estar associado a governos traz rejeição, porque governos erram, e alguns erram muito. E aí é muito importante que o liberal também saiba se dissociar e saiba manter a defesa correta das suas ideias e das ideias da liberdade. Então, sim, eu vejo essa janela muito importante que foi no governo Dilma. Eu só queria pontuar que eu acho que não foi exatamente na derrocada. O nosso auge é no auge da Dilma. Com mais fortes são as ideias dela, mais forte é o contraponto liberal que nós podíamos fazer à época. Sobre o espaço que cada movimento liberal tem, eu acho muito importante, claro, que sejamos muitos movimentos liberais. Não gosto disso, mas vamos criar um grande instituto, um grande movimento que agrega a todos. Porque isso é irreal. Não existe um tom de liberalismo, são 50 tons de liberalismo, assim como a esquerda tem 50 tons de esquerda. Você tem PSTU, PSOL, PCB, PCdoB, são dezenas de partidos, próprio PT,
e PDT, vai lá, outros. E aí de think tank, de institutos de esquerda também existem dezenas. E é muito importante que o liberalismo e a direita como um todo tenham também dezenas de opções. Então você vai ter o Livres, que, como o próprio diz, né, é o liberal por inteiro, que acredita em pautas de liberdade social e também pautas de liberdade econômica. Aí você vai ter o Instituto Mises, que faz uma defesa de um Estado mínimo do ponto de vista austríaco, né, da escola austríaca de economia, que ali é minarquista, ou às vezes até anarcocapitalista, então uma escola de Mises, Hayek e outros. Você pode ter também aí o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que é um instituto mais clássico, que já tem décadas de atuação, que normalmente vai fazer uma defesa do liberal mais clássico, como o Friedman, o Roberto Campos a nível Brasil. Você vai ter um Estudante pela Liberdade, que é focado mais no ambiente universitário, de jovens e estudantes, como o próprio nome diz. Enfim, você vai ter dezenas de opções que encaixam diferentes ideologias, né, cada um desses tons, e também de pessoas com diferentes faixas etárias e realidades de vida. Você vai ter um Instituto de Formação de Líderes, que é o IFL, que é muito mais voltado para pessoas aí numa faixa etária média, né, digamos assim, de 25 a 45 anos, mais envolvidas com o mercado, mais envolvidas com a vida profissional. Enfim, é isso. É importante que você tenha muitas opções para que elas englobem, abracem diferentes correntes ideológicas, claro, dentro do grande guarda-chuva, né, que é a direita, o liberalismo, e que respaldem cada uma dessas visões de mundo. Perfeito. O João levantou a bola da ascensão dos movimentos liberais. Eu queria agora levar para você a questão de um possível enfraquecimento das ideias de liberdade devido justamente a alguns fatores específicos, como você próprio levantou. A questão do governo federal, que, querendo ou não, vem desempenhando um papel muito ruim em alguns aspectos, e pelo fato de, na visão de muitos eleitores, ter sido eleito com base em alguns princípios liberais, que sejam... Tem gente que fala que não, que nenhum liberal votou nele. Mas é impossível negar que, de fato, ele carregou consigo durante sua campanha e ascensão alguns aspectos que permitiram que as pessoas vissem nele uma espécie de liberal, vamos botar assim. Então eu queria saber a sua opinião sobre esse enfraquecimento, esse possível enfraquecimento. Como, por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia e é nítido que muitas pessoas estão começando a defender novamente medidas mais desenvolvimentistas, medidas econômicas menos austeras e mais não keynesianas, mas com foco mais no gasto público, na gestão do dinheiro na economia, e de uma forma geral isso tem sido regra, até mesmo dentro o espectro liberal. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que a ideia de liberdade sofre com esse momento que a gente está passando, no sentido de perder um pouco a narrativa que criou, como você bem falou, durante esse auge do governo Dilma? Opa, Luiz, perfeito. Acho que vivemos sim um momento muito complicado para o movimento liberal, porque é um momento de racha, é um momento que não há um consenso dentro do movimento. Existe uma parcela cada vez menor, é bem verdade, que defende que o governo sim ou tem sim um viés liberal, de que é muito importante segui-lo apoiando nessas pautas, mas também existe uma parcela, por outro lado, crescente, que defende a dissociação das ideias liberais, dos movimentos liberais, daqueles que se identificam como liberais, do governo. Eu, particularmente, concordo com esta última corrente, porque, de fato, o governo tem se distanciado mais e mais das defesas das ideias da liberdade, que não são única e exclusivamente econômicas. São também econômicas, mas sociais e políticas. E aí eu vou voltar aqui um pouco na sua questão para encaixar o meu raciocínio. É inegável que boa parte dos liberais, e pelo menos pelo meu círculo social, eu diria que a maioria, no segundo turno,
entre PT, continuação do PT e Jair Bolsonaro, sobretudo com o Paulo Guedes já sendo apontado como um futuro ministro da Economia dele, votaram no Bolsonaro, que tinha uma retórica abertamente liberal do ponto de vista econômico. Do ponto de vista social, ele nunca se negou ser um conservador, então acho que nunca se criou maiores expectativas com relação a isso. E do ponto de vista político, ele sempre foi essa figura controversa, de um histórico muito alinhado com o militarismo e com visões autoritárias, o que é radicalmente oposto ao liberalismo, mas assumindo compromissos e uma retórica de ser uma pessoa agora, naquele momento, né, final de 2018, diferente, e que não mexeria nos pilares da nossa democracia. Até aí, ok. E recebeu, pelo menos pelo que eu vi, pude perceber, a maior parte dos votos dos liberais no segundo turno contra o Haddad, do PT. Então, eu concordo contigo, houve sim uma expectativa de um viés liberal no governo. Acredito que no primeiro ano, a nível econômico, ele tenha sim ocorrido. Claro que houve falhas, eu gostaria que a privatização das estatais tivesse sido mais rápida, aliás, está basicamente parada, 1 ano e meio, e o que foi o que nós privatizamos. Gostaria que tivéssemos tido uma abertura econômica para o exterior maior, mas o tripé econômico foi mantido, a inflação se manteve baixa, os juros caiu, a bolsa subiu, o ambiente econômico estava melhorando. Então, do ponto de vista econômico, o primeiro ano nós vemos sim um Paulo Guedes muito forte e, no geral, aprovando as medidas que ele quis aprovar. A própria reforma da Previdência foi importantíssima, essencial, era urgente a sua aprovação. Tivemos a lei da liberdade econômica, que no médio prazo vai gerar efeitos muito positivos para o nosso país, mas também é isso que eu comentei, de que o tempo passa, 1 ano e meio já se passou, e nós vemos muitas coisas que não acontecem, como as privatizações e a abertura econômica para fora. Agora, do ponto de vista social, o governo se comprovou conservador, e conservador muitas vezes da pior forma que nós poderíamos imaginar, que é um conservadorismo grosseiro, que inclusive não encontra respaldo na boa literatura conservadora. Se você vai ler um Russell Kirk, um Roger Scruton, não é esse o conservadorismo britânico. O conservadorismo britânico é infinitamente superior e mais organizado, e defende a virtude, os valores. O que nós vemos aqui é muito mais um reacionarismo, um movimento reacionário, do que propriamente um bom conservadorismo. Então, do ponto de vista social, é esse desastre. E do ponto de vista político, pior ainda, que o Bolsonaro briga com todos os poderes, dá declarações absolutamente infelizes, não parece saber separar devidamente o público do privado, o que é de Estado e o que é da vida pessoal dele, mistura muitas coisas, tem uma relação horrorosa com a imprensa. Eu acho também que a imprensa não é santa nisso, no sentido de que ela distorce informações, ela cria pautas que não existem, informa muito mal às vezes. Eu mesmo gosto de ler e reler dezenas de fontes, porque é muito difícil confiar em uma só, mas também o presidente estica essa corda pelo outro lado. Então, acho sim que o movimento liberal vive hoje um momento difícil, porque está em algum nível associado ao governo, e isso vai, claro, trazer ônus, vai trazer prejuízo à imagem do movimento, e por isso é importante que ele se desassocie do governo como um todo. Claro que não é ser oposição radical no sentido de votar ou fazer oposição a tudo. O Novo fala muito disso, de que a pauta é boa, a ideia é boa, nós somos a favor. Então, se tiver uma reforma positiva, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, os movimentos têm que sair em defesa, porque são ideias que são importantes para o país e são ideias que se alinham com a nossa visão de mundo. Agora, o governo em si, infelizmente, tem se mostrado cada vez mais distante das ideias liberais. Bom, excelente resposta. O papo está muito bom, mas a gente já está chegando a quase 1 hora de programa. Eu imagino que o Pedro ainda deva estar muito atarefado, né? O tempo dele é precioso, ainda mais em ano eleitoral. E saindo um pouco, né, de âmbito federal, vamos tratar um pouco, talvez,
mais da nossa realidade, uma coisa que está mais próxima da gente. E aí eu queria saber de você, Pedro, como é que você está vislumbrando essas eleições municipais agora, quais vão ser as principais pautas que você vai defender, e entrando, eu espero que você entre, torcendo muito pela sua candidatura, como você pretende levar as ideias de liberdade para dentro da Câmara de Vereadores do Rio. Obrigado pela sua torcida, por desejar tanta sorte, e acho que é muito importante nesse momento, porque a eleição que está por vir, a eleição nunca é fácil, muito pelo contrário, é um momento muito difícil, e poder contar com o apoio e a torcida das pessoas é muito importante. Sobre as ideias que eu acho mais importantes para a cidade do Rio de Janeiro, lembrando que estamos, né, em momento ainda de pré-campanha, segundo nossa legislação, então não se pode falar em propostas, não estou aqui fazendo isso, estou falando de ideias que eu vejo como muito importantes a nível macro para a cidade do Rio de Janeiro. E eu vou destacar duas delas. Uma é a defesa intransigente, incondicional, que a cidade precisa fazer do empreendedor. A cidade precisa gerar receita, precisa gerar renda, precisa gerar oportunidade e emprego. Ano passado, o Rio de Janeiro foi a cidade que mais perdeu postos de emprego no país, porque as indústrias estão indo embora, as empresas estão indo embora, as empresas estão fechando. E não é só um CNPJ que fecha, são dezenas, às vezes centenas de CPFs, de pessoas físicas que ficam desempregadas, sem renda e sem oportunidade. E muitas vezes, para cada CPF desse que fica desempregado, você tem 2 mini CPFs, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, que dependem dessa pessoa. Então você tem aí um efeito colateral ainda maior, que eu acho que é a prioridade número 1 do Rio de Janeiro. Reter as pessoas que estão indo embora, as pessoas que vão embora para São Paulo, Florianópolis, Curitiba, para o exterior, em busca de oportunidades. As pessoas têm que continuar aqui, gerando renda, oportunidade de emprego aqui. E também as pessoas que estão desempregadas precisam voltar a ter esperança de uma oportunidade, de botar o pão na mesa e de poder dar um pouco mais de qualidade de vida para sua família. E acho que esse é o ponto mais importante da cidade, que passa pelo empreendedorismo diretamente. E aí são dezenas de medidas que precisam ser tomadas para o Rio de Janeiro voltar a ser uma cidade competitiva e que cresce como já foi antigamente. O outro ponto essencial é o ajuste fiscal, porque todo orçamento ele é feito de uma receita, como eu pontuei, que tem que crescer, e de despesa, que é o outro lado da balança. A cidade do Rio de Janeiro já caminha para o 5º ano seguido de déficit, de prejuízo. O estimado para esse ano é o maior da sua história. Então a cidade do Rio de Janeiro caminha por uma quebradeira, que é a realidade hoje do nosso estado. Nosso estado do Rio de Janeiro já quebrou. Inclusive é o único estado do país que está em regime de recuperação fiscal. A cidade do Rio sempre teve uma situação fiscal um pouco melhor, mas essa situação fiscal já está sendo deteriorada. Então é urgente que o Rio de Janeiro faça um ajuste fiscal, uma reforma da sua previdência municipal, uma reforma administrativa, corte nos excessos, saiba administrar melhor os recursos que tem, enfim, faça um devido ajuste fiscal para que possa continuar tendo capacidade de investimento para o que de fato importa, que é a educação, a saúde, os pontos principais que as pessoas mais precisam. Então, as dois guarda-chuvas, as 2 bandeiras principais que eu acho que qualquer pessoa deveria ter para a cidade do Rio de Janeiro a defesa intransigente do empreendedorismo, da competitividade da cidade do Rio de Janeiro e, por outro lado, o ajuste fiscal tão urgente na nossa cidade. Maravilha, maravilha. Só comentando também, assim como o João, eu também torço muito pela sua candidatura, pela sua possível eleição, e acho que é uma excelente opção dentre as novas figuras que estão aí postulantes a esse cargo. E infelizmente a gente já ultrapassou aqui o nosso tempo. Só lembrando aos nossos ouvintes que o Iago, que é o outro integrante aqui
do Importunos. Infelizmente teve um probleminha de saúde, não se sentiu bem, então infelizmente não pôde participar. E agora, como é de costume, a gente costuma, Pedro, pedir aos convidados que ao final indiquem algum livro, não sei, talvez um filme, para que quem nos ouve possa talvez se aprofundar no que foi discutido aqui, ou até mesmo que você indique o seu livro de cabeceira, algo para que as pessoas possam expandir o que foi discutido aqui hoje. Mais uma vez agradeço a sua presença, espero que a gente possa voltar a bater esse tipo de papo, a trocar mais ideia daqui para frente, e muito obrigado. Deixo agora aí com as suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz e João, pelo convite, pela conversa. Desejo todo o sucesso a este projeto e a todos os outros que vocês venham a desenvolver. Contem sempre comigo. Da sugestão de livro, eu vou sugerir o livro 1984, do George Orwell. Ele não fala diretamente de liberalismo, mas ele expõe muito bem, numa visão, né, ali distópica, o que é um Estado autoritário e os males que ele pode causar à vida das pessoas. Então é o livro meu de cabeceira, como você bem disse, e eu brinco sempre que vai ser um livro que eu vou obrigar meu filho, eu não tenho mas quando eu tiver, a ler e reler pelo menos umas 3 vezes, porque muda a cabeça das pessoas e é um livro super tranquilo, num tom de romance, né? Um livro romanceado. Então é uma leitura leve que eu recomendo a todos.